Bom dia mais uma vez, bem-vindos à aula de hoje, instalações elétricas industriais. Então, estamos gravando, né, hoje nossa aula do dia 17 do 5. Só para relembrar, então, a gente entrou na unidade 3 aqui, né, do livro do Mamed, que é dimensionamento de condutores. Primeira etapa a gente está vendo aqui do condutor fase, né? E aí a gente viu que para dimensionar o condutor fase, a gente tem 3 critérios, né? Capacidade de condução de corrente, limite de queda de tensão e capacidade de condução de corrente curto-circuito. Então, a gente está vendo o primeiro critério, que é a capacidade de condução de corrente, né? Então, passei as fórmulas aqui para vocês para circuito de iluminação, tomada e cargas gerais, monofásico, bifásico e trifásico, e para o critério para motores, né? Então, a gente viu aqui utilização de um motor, de mais motores, tá? Então, e aí nesse critério, se a gente não estiver utilizando assim fatores padrões, né, condições de temperatura, de resistividade térmica, de agrupamento padrão, a gente tem que fazer uma correçãozinha aí. Nesses primeiros exercícios a gente está fazendo aqui com valores padrões, então não precisou fazer a correção. Aqui eu até dei uma atualizada, tá, nesse slide, né, coloquei aqui as tabelas do livro da última edição do Mamed, então algumas tabelas aqui eu dei uma atualizadinha, né, elas estão mais nítidas, está melhor de enxergar aqui, beleza? Então eu deixei 2 exercícios, né, para vocês fazerem em casa. Como que é? Eu fiz um, né? Eu fiz o primeiro e só que eu pedi para vocês refazerem, foi isso? Fiz o primeiro. Deixa eu olhar. Ou não? Primeiro, eu acho que o senhor só mostrou que tinha resolução e tal. Ah, tá. Eu só mostrei, mas não fiz não, né? Não. Beleza. Eu tenho a resolução dele aqui, então eu vou repassar aqui de novo para vocês, com o intuito aqui da gente ganhar um tempo, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, algum ponto, a gente a gente refaz aí. Só com o intuito aqui de ganhar tempo, eu vou apresentar então aqui, né? Então, o primeiro exercício ele pediu o seguinte: determinar a seção dos condutores isolados em PVC que alimentam CCM, que alimenta 3 motores de 40 CV e 4 motores de 15 CV, todos de 4 polos ligados a tensão de 380 e com fator de serviço unitário. Adotar condutores em eletroduto circular contido em canaleta ventilada embutido no piso, certo? Então, um detalhe aqui, pessoal, é o seguinte, ó, determinar a seção dos condutores isolados em PVC que alimentam um CCM, que alimenta 3 motores. Então, quando você fala que você está alimentando um CCM, né, essa instalação, né, então, aqui eu só pegar aqui no livro do Mamed, aquela figura que tem da sala elétrica, eu não estou lembrado aqui. Tá aqui, não está por aqui no início. Essa questão você está alimentando o CCM, está aqui na página 40, tá? Então, essa bitola do cabo que a gente está, isso às vezes pode gerar uma dúvida. Essa bitola do cabo que a gente está levantando é o que vai do QGF até o CCM, tá? Não é a individual de cada motor, tá? Então, por exemplo, igual esse exercício que eu tenho 3 motores de 40 e 4 motores de 15, né? Então, vamos imaginar aqui que fosse mais ou menos esse CCM1 aqui. Eu tivesse aqui 4 motores de 15 e 3 motores aqui de 40. Então, esse cabo que eu estou determinando a seção é esse que vem aqui do QGF, do quadro geral de força, até o CCM1. Beleza?
Então, até por isso que ele dá essa bitola alta, né? Igual o primeiro aí foi 185 milímetros, né? Então, tem que se atentar a essa questão, né? Ó, determinar a seção dos condutores isolados que alimentam o CCM. Então, eu quero a bitola que alimenta o CCM. Daí, beleza, o CCM está alimentando. Eu tenho que saber que carga que está nesse CCM, né? Então, o CCM alimenta 3 motores de 40 e 4 motores de 15. Beleza? Tá? Porque às vezes você fala, porra, mas está muito exagerado. Tipo, um cabo de 185 para um motor ali de 15 CV, de 40, né? Então, tem essa questão aqui que é essa alimentação aqui. Aí você fala, professor, e a alimentação de cada motor? Aí a gente vai fazer o mesmo cálculo, tá? Só que, por exemplo, aí aqui, ó, o cálculo é o mesmo, né? Vou encontrar aqui a corrente nominal do motor, vou multiplicar pelo fator de serviço, né? E aí, só que aqui na hora de considerar o I, eu não vou precisar fazer esse cálculo aqui do I do CCM, que é onde eu pego e multiplico o número de motores, né, pela corrente de cada motor, né, não vou precisar. Então, por exemplo, aqui se fosse só esse motor A, eu ia fazer com base nesse 57, né, ia lá na tabela e olhar um cabo que me desse ali na faixa de 57, né? Ia pegar, se o método de instalação aqui fosse o mesmo, eu ia considerar tudo isso, né? Então, aí eu já ia fazer essa análise individualmente. Então, quer ver? Deixa eu pegar aqui a, a norma. Eu acho mais fácil olhar lá pela norma lá, a tabelinha, né? Então, tem que decorar que página que ela fica aqui. Tanta coisa para decorar. Acho que eu já até passei. Passei meio rápido. Alguém me contou aí? 57A de cabo 16. Página 109. 109. Beleza, Isadora. Então, aqui é capacidade com métodos A1, A2, B1 e B2, né? Então, por exemplo, a gente usou o método B1, né? Vamos considerar que é trifásico, então 3 condutores, né? Então, aqui, ó, B1, 3 condutores. Então, qual que é a corrente? De 57, né? Então, a gente vai olhar ali qual que é a corrente que está acima de 57, né? Então, vou descendo aqui, ó. Então, eu tenho corrente de 50, seria de 68. Então, se eu vier para cá, então seria um cabo de bitola 16, tá? Então, o cabo de bitola 16 me atenderia aqui no meu motor, né? Do CCM para o motor. No caso do motor aqui, motor de 40. Né? O motor de 40, a bitola de 16 atenderia. E no caso que se fosse o motor de 15, né? Eu ia pegar aqui o de 15, eu ia pegar aqui, né, também a coluna 7, né, que é método de referência B1, 3, tinha dado quanto? 26 a corrente, né? 26, então de 28 atenderia aqui, ó. Então de 4, né? 4 milímetros aqui me atenderia, né? Você fala, professor, mas parece que é pouco, né? Mas a questão é que é trifásico, né? Então, a questão dele ser trifásico, quanto maior a tensão de alimentação ali, né, diminui essa corrente. Então, a corrente meio que se divide ali também nas 3 fases, né? Então, acaba dando uma bitola mais baixa mesmo, né? Como eu estou falando de um único equipamento aí também, né? Então, ele acaba dando uma tensão uma corrente mais baixa mesmo.
Então, por exemplo, aqui, se a gente transformasse isso para watts, o de 15 vezes 736, ele está dando 11 mil watts, né? 11 mil watts, né? Se a gente comparar com um chuveiro, né? Um chuveiro com a potência dessa, eu teria que usar já uma bitola maior, né? Mas a gente não pode fazer essa comparação, porque eu estou falando de um circuito trifásico, né? Eu estou falando de um circuito trifásico, então tem que levar todas essas considerações aqui, né? E outra coisa, ele também está alimentado em 380, tá? Isso aqui ele está alimentado aqui em 380. Se esse motor de 15 CV ele tivesse alimentado em 220, né, a corrente dele seria mais alta, né? A gente já está substituindo aqui por 220. Então a gente tem que não dá para ficar muitas das vezes comparando com o sistema monofásico, o sistema bifásico, o sistema residencial, né? Por essas questões, ó, né? Que eu tenho aqui, eu tenho que dividir por raiz de 3, eu estou alimentado em 380. Então, isso aqui tudo interfere no meu cálculo. Tanto é que quando eu vou considerar cargas normais aqui, igual a gente viu, sem ser motor, né? No monofásico e no bifásico, eu não divido por raiz de 3, né? Não divido. Agora, já no trifásico, eu já tenho essa divisão por raiz de 3. Então, querendo ou não, né? Eu tenho essa questão aqui, se eu estou dividindo, raiz de 3 é um número maior que 1, né? Dá mais ou menos o que é 1,4. Então, quando eu divido por um número maior que 1, aqui, raiz de 3, 1,7, 1,73. Quando eu estou dividindo por raiz de 3, eu estou diminuindo essa corrente, né? Eu estou jogando ela para baixo. Então, é uma análise aí que a gente tem que realizar, tá? Bom, então vamos lá, vamos só repassar aqui. Eu vi que todos vocês entregaram lá, né? Vamos só repassar aqui esse exercício, né? Então, esse exercício 1, né? O primeiro eu vou achar a corrente nominal do motor, pelaquela fórmula 736, pela potência aqui em CV, dividido por raiz de 3, pela tensão de alimentação, pelo rendimento, pelo cosseno φ. Então, igual eu falei para vocês, vocês vão lá na tabela lá do livro do Mamed, consulta a tabela do livro do Mamed, com esses valores aqui, tá? E faz o cálculo aqui, substitui esses valores e vocês vão encontrar uma corrente nominal para o motor que eu chamei de A, que é o de 40, 57,83. Como ele tem fator unitário, eu vou encontrar que a minha corrente aqui, né, o meu IC para o motor A, 57,83, né? Aqui eu fiz a mesma coisa para o B, encontrei 26, e aí para encontrar o I do CCM, eu pego 3 vezes a corrente de CA, que é 3 motores que eu tenho de 40, e 4 vezes essa corrente de 26. Encontrei 277, vi que o meu método de instalação é o B1, né? Isolado em PVC, então a seção nominal 185, né? Porque eu pego aqui a minha tabela, 277, aqui a mesma coluna 7 aqui, ó, 277 aqui na minha coluna aqui deu acima de 275, que é o 314, então 185. Beleza? Então, essa aqui era o exercício 1. Deixa eu ver uma coisa aqui, que eu acho que o exercício 2 eu vou ter que fazer com vocês, que a minha resolução é um pouquinho diferente. A resolução que eu tenho dele aqui, eu mudei alguns dados. Eu considerei, deixa eu ver aqui. Eu mudei alguns dados, tá? Da resolução que eu tinha aqui, porque esse exercício 2, ele estava fazendo referência a uma outra tabela de motor da WEG, e aí, para ficar tudo na mesma linha, eu fiz referência àquela mesma tabela 6.4, né, do livro do Mamed.
Então, ali a resolução que eu tenho, ela deve dar o mesmo valor, porque eu vi que vocês também acharam aí uma bitola de 630, mas dá uma diferencinha pequena lá na fator de potência, no rendimento, mas no final deve dar vai dar vocês vão encontrar a mesma coisa. Mas a gente faz ele aqui, esse exemplo, né? Determina a seção dos condutores isolados de PVC que alimenta o sistema, que alimenta 2 motores de 40, né? Então tem 2 motores de 40 e 3 motores de 50 CV, todos de 2 polos ligados em 220, fator de serviço 1,15. Adotar condutores em eletroduto circular contido em canaleta ventilada embutida no piso, né? Então aqui eu vou deixa eu montar uma tabelinha aqui, acho que vai ser mais fácil a gente montar uma tabelinha, que aí eu boto aqui motor, qual motor que eu tenho, né? Então aqui o motor, eu chamo de motor A, o de 40, 2 motores de 40 e 3 motores de 50. Aqui de azul para ficar diferente. Então vou ter o motor A e o motor B. Peraí. Motor A e motor B. Então aqui eu vou pôr aqui o N, que é a quantidade de motor que eu tenho. O N, que é a quantidade de motor. A potência dele em CV. O que mais que eu preciso? Eu tenho que encontrar o rendimento, né? Vou precisar do fator de potência, rendimento, fator de potência, e o fator de serviço, né? E o fator de serviço. Então, acho que por enquanto são esses aqui, né, os dados que eu vou precisar aqui para resolver. Tá? Então, vamos lá. Vamos preencher ali. De preto. Ó, então o motor A é o de 40, tá? Então eu tenho 2 motores de 40, 2 motores de 40 e 3 motores de 50. 3 motores de 50. Aí eu falei para considerar os dois como fator de serviço de 1,15. Então aqui já muda. Aqui eu já tenho 1,15. Então a única coisa que eu tenho que achar aqui é o rendimento e o fator de potência. Então eu venho aqui no meu livro aqui do Mamed, né? Aí eu vou buscar a tabela 6.4. E aí vou pegar. Aí lembra aqui, ó, que o motor, eles são de 2 polos, tá? 2 polos, todos dois ali são de 2 polos. Então eu vou pegar aqui, ó, 2 polos. Então tem um motor de 40 e o de 50, tá? Aqui, ó, 40 e 50. Então aqui, ó, essa aqui é a tabelinha aqui do fator de potência, ó, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sexta coluninha aqui, fator de potência, e a do rendimento é a penúltima. Então, o fator de potência do de 40 é 0,89 e do de 50 é 0,89. Então, o fator de potência de ambos aqui é 0,89 e aqui 0,89. E o rendimento de ambos, né? Rendimento aqui, do de 40 é 0,90 e o do de 50 é 0,91. 0,90 e 0,91. Então, aqui é 0,90 e aqui 0,91. Beleza? Então, a gente tem a nossa
tabelinha aqui, né? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou jogar na fórmula, né? Vou jogar na fórmula para encontrar a minha corrente nominal do motor A, depois do motor B. I nominal do motor A. Então, o meu I nominal do motor A, eu já vou substituir. Deixa eu escrever a fórmula geral aqui, pelo menos uma vez, só para ela ficar aqui. Depois a gente substitui. Então, a minha fórmula, eu vou fazer I nominal do motor, eu vou ter aqui os 736 vezes a potência nominal do motor, dividido por raiz de 3, vezes a tensão, né, nominal do motor, que ele está sendo alimentado, vezes o rendimento, vezes o cosseno φ. O cosseno φ aqui é a mesma coisa do meu fator de potência, né? Aí, além disso, eu também tenho depois que fazer com o meu IC. Meu IC, ele vai ser igual a o meu fator de serviço, vezes esse I nominal do motor. Tá certo? Beleza. Então, aqui, vamos fazer para o motor A. O meu I nominal do motor A, ele vai ser 736 vezes a potência nominal do motor A, que é 40. Isso aqui dividido por raiz de 3, vezes a tensão, no caso aqui, ambos estão em 220, vezes o rendimento agora do motor A, rendimento que é 0,90. Isso aqui vezes o meu fator de potência, que é 0,89. Tá certo? Então, o I nominal do motor A, ele vai ser o quê? Vamos fazer esse cálculo aqui. Vou fazer isso tudo uma vez. 736 vezes 40. Isso aqui dá 29 mil tal. Vou dividir isso aqui vou abrir parêntese. Eu vou pôr aqui raiz de 3 vezes 220 vezes 0,9 vezes 0,89. Vou fechar parênteses aqui. Então, aqui deu 96,40. Mas eu vou manter esse valor aqui na tela da calculadora, né? Igual eu falei para vocês, mas vou só anotar ali, 96,45. 96,45 amperes. Aí, para me achar o IC, né? O IC aqui, eu vou fazer o quê? Vou fazer fator de serviço, né? Que é 1,15, vezes essa corrente que a gente achou de 96,45. Então, no caso, eu tenho o IC eu vou ter esse valor que está aqui na tela, vezes 1,15. Então, aí ele deu 110,92, né? 110,90, 110,92. 110,92. Então, meu IC aqui, 110,92, tá? Beleza, então, vou fazer aqui do lado, aproveitando o espaço aqui, o meu e a corrente nominal do motor B. Então, corrente nominal aqui do motor B vai ser o 736, agora vezes 50, né? Então, eu vou pôr aqui raiz de 3 vezes 220 vezes. Agora, o rendimento do motor B é 0,91 vezes 0,89. Então, a corrente nominal do motor B, ela vai dar o quê? Vamos fazer os cálculos aqui.
736 vezes 50. Então, isso aqui eu vou dividir por, abre parênteses, raiz de 3 vezes 220 vezes 0,91 vezes 0,89, entre parênteses aqui. Então, esse aqui já deu 119,24. 119,24 amperes, tá? E aí o meu IC, ele vai ser 1,15 vezes esse 119,24. Então, o meu IC, vou manter esse valor aqui na tela e só multiplicar por 1,15. 137,13. Acho que a gente pode dar uma arredondada aqui, tá? 12,9. 137,13. 137,13. Então, aqui, no caso, é o meu IC de A, meu IC de A, meu IC do motor B, IC do motor B. Tá? Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? O IC do CCM, né? O I do CCM, né? Que é a minha corrente do CCM. Então, aqui vai ser o quê? O número de motor A, o N de A, vezes a corrente IC de A, mais o número do motor B, vezes o IC de B. Então, meu I do CCM, ele vai ser aqui, eu tenho dois motores A, então 2 vezes 110,92, mais 3 vezes 137,13. Então, o I do CCM aqui, ele vai ser aqui 2 vezes 110,92 mais 3 vezes 137,13. Deu 633,23. 633,23 amperes. E essa é a minha corrente do meu CCM. Tá? Então, a gente está falando assim, adotar condutores em eletroduto circular contido em canaleta, né? Ventilada embutida no piso. Então, vamos ver qual que é o método, né? Aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, eletroduto circular contido em canaleta. Então, eu vou pesquisar aqui, né? Eletroduto circular. Eletroduto circular. Eletroduto. Deixa eu ver aqui. Contido em canaleta. Condutor isolado cabo unipolar contido em canaleta, ventilada embutida, contido em canaleta, ventilada, embutida no piso, ventilada, embutida no piso. Condutor isolado, eletroduto de seção circular contido em canaleta ventilada e no piso. Método de referência aqui é o método 42, método de referência B1, tá? Então, aqui, né, o meu método, né, método B1, e outra coisa aqui, outra informação, que o condutor, ele é de PVC, né, isolação de PVC. Então, aí eu vou lá na minha tabelinha aqui agora, na tabelinha aqui da página 109, né? Aqui, ó, eu estou pegando o método de referência B1 e isolação PVC. Então, vai ser a mesma coluna 7 aqui, né? Método B1, ele tem 3 condutores, que é trifásico,
e aí eu vou até a corrente de 633. Então, eu tenho aqui 587 e tenho 678. Então, vou pegar de 678, vou vir para cá, ó. Então, 630. Então, minha seção nominal aqui vai ser de 3 cabos de 630 milímetros quadrados. Então, essa aqui é a minha... Essa é a minha seção nominal, né? 3 cabos aqui de 630 milímetros, né? Que eu tenho um sistema trifásico. Tranquilo? Fácil. Fácil, extremamente fácil para você, eu e todo mundo cantar junto. Mais ou menos por aí. Dimensionamento de condutores. Deixa eu salvar isso aqui. Então, esse aqui é o exemplo 2, né? Exemplo 2 aqui. Vou salvar aqui como exemplo 2. Então, vamos lá. Então, vamos para o próximo. Então, aí, pessoal, aí a gente vem para esse exemplo 3. Esse exemplo 3 eu não pedi para fazer, porque eu não tinha passado a teoria dele ainda, né? Determinar a seção dos condutores instalados em eletroduto aparente isolado de PVC para instalar um banco de capacitores com potência de 50 kVAR, 380 volts e 60 Hz, né? Então, vamos pegar esse exemplozinho aqui, para a gente fazendo junto aqui. A teoria desse exercício, ele está aqui na sequência do livro do Mamed, quando fala de banco de capacitores, ele está aqui na página 161, se eu não me engano. 161. É isso aqui. Então, ele vem logo depois desse exercício, né, de aplicação 3.5. Ah, pessoal, um detalhe que eu queria passar para vocês é o seguinte, ó. Esse exercício aqui do Mamed 3.5, ele é o mesmo exercício 1 que eu passei para vocês. É o 1, ó. Determinar a ascensão dos condutores isolados em PVC, que é elemento CCM com 3 motores de 40 e 4 de 15. 4 polos ligados a 380 e fator de serviço unitário. Com base na tabela das correntes da tabela 6.3, o valor mínimo da capacidade do cabo é... O que acontece? Esse exercício é o mesmo desse aqui que eu passei para vocês. Só que olha um detalhe interessante. Aqui, o Mamed achou uma seção de 150 milímetros. Ele achou uma seção de 150 milímetros e a gente tinha achado de 185, né? Lembra que a gente achou 185? Então, o que se deve a isso, né? Então, deixa eu explicar aqui para vocês antes que vocês falam, pô, professor, quem tá certo aí? Você ou o Mamed? Na dúvida, vai no Mamed. Tô zoando. No Mamed, o cara manja, né? Mas tem algumas coisas no livro dele aqui que às vezes passa despercebido, né? Mas é o seguinte aqui, ó. É porque ele não calculou o valor da corrente. Ele já pegou o valor da corrente tabelado, sabe? E a gente calculou. A gente veio aqui e fez o cálculo usando essa fórmula. Tudo certinho. Ele já pegou pela tabela. Ele chama de tabela 6.3 aqui, mas é mentira também. É tabela 6.4. Ele foi lá na tabelinha 6.4. Quer ver? Deixa eu até abrir uma outra versão aqui do livro.
E buscar a tabela 6.4 aqui, ó. Famosa. Opa, tá aqui. Para a página dela também, ó, 377. Então, o que que ele fez, uma média? Ele falou assim, ó, o motor de 40, alimentado a 380, qual que é a corrente disso, né? O motor de 4 polos, de 40, alimentado a 380. Aí, o que que ele fez? Ele veio aqui na tabela, pegou aqui, ó, tá, aqui, ó, corrente nominal do motor em 220 e 380. No caso, a terceira coluna é a corrente 380, que é a que ele quer, só que o motor é de 4 polos. Então, lembra aqui, ó, terceira coluna. Aí foi lá no motor de 4 polos, terceira coluna, pegou o motorzinho de 40 e tá aqui, ó, o motor de 40, ele tem a corrente nominal de 56,6, ó. Motor de 40, corrente nominal em 380 de 56,6. Olha o tanto que cai a corrente aqui, a corrente dele em 220, 102, né? Aqui é a corrente 40. Então, quando você vai dimensionar a bitola do cabo, você pega a corrente, né? Então, aqui você vê que você ia dar em 220, a bitola é bem mais alta que 380, né? A corrente é mais alta, consequentemente, se a gente for lá olhar a bitola, também vai ser. Então, ele pegou daqui, tá vendo? Aí ele veio aqui, já fez aqui, ó, 3 motores vezes 56, né? 3 vezes 56. Só que a nossa corrente não tinha dado 56 quando a gente calculou. Ela tinha dado um pouquinho mais, ó. Ela tinha dado 57. 57,83, né? Aí, beleza. Aí ele pegou também o de 15. Aí o de 15 ligado a 380, né? Se você ver aqui na tabela subir mais um pouquinho, o de 15 ligado a 380 deu 26. Dá uma corrente de 26. Então ele pegou e jogou aqui, ó. Então ele pôs 3 motores que está com corrente 56, mais 4 motores com corrente 26. Acho que aqui o nosso até bateu. Bateu, ó. O nosso cálculo aqui bateu 26, certinho. Só que essa diferencinha, olha para você ver. Em vez dele usar 56, em vez de usar, ele usou 56, a gente usou 57. No fim das contas, você acredita que dá diferença? Estava quase no limite, né? Fazendo esse cálculo, ele encontrou 273,8, né? Que a gente pode até ver aqui, ó. 3 vezes 56,6 mais 4 vezes 26. Faltou um vezes ali. 3 vezes 56,6 mais 4 vezes 26. 273,8. Aí, quando você vai lá no método de instalação e olha essa corrente de 273, aqui na coluna 7, aí 273, aqui, ó, já cai aqui, ó, bem no limitezinho, ó, 273 está abaixo de 275, certo? Então, aí deu cabo de 150. No nosso caso, que tinha dado, assim, 277, né? Então, assim, aí já caiu no limite de cima, né? 277, a gente pegou no de cima, que é o cabo de 185. Então, você vê que, tipo assim, né? A tabela é boa, mas às vezes ela dá uns intervalos um pouquinho grande, né? Tipo assim, porque daqui para cá você tá 25 amperes mais 10, 35, mais 4, 39, né? Diferença de 39 amperes aqui. Então, ele já pulou a bitola. Então foi isso que aconteceu, sabe? O livro aqui do Mamed, ele considerou o valor da tabela, então deu um cabo de 150. O nosso, que considerou, que eu fiz pelo cálculo, deu um de 185. Então, dependendo, assim, quando eu for dar uma prova ou algum exercício, eu vou especificar para vocês se eu quero que vocês façam calculando, utilizando a fórmula, ou se vocês podem já, dependendo,
olhar já direto lá o valor da corrente na tabela, tá? Então, aí eu vou especificar. Tipo assim, se eu não especificar nada, vocês fazem os cálculos. Se eu falar, não, pegar o valor de corrente tabelado, aí vocês pegam tabelado. Só que aí se eu falar para pegar tabelado, tem que ser tabelado. Porque se fazer o cálculo, pode dar uma diferencinha na resposta final. Beleza? Então, só para passar isso para vocês aqui, né? Aí, logo depois desse exemplo de aplicação aqui, ele tem esse tópico 35113, que é circuitos terminais para ligação de capacitores. Aí, o que ele fala aqui do capacitor? A capacidade mínima de corrente do condutor deve ser igual a 135% do valor da corrente nominal do capacitor ou banco de capacitores, conforme essa equação. Então, o IC do capacitor, eu tenho que fazer 1,35 vezes o IMC. Esse 1,35 seria algo semelhante ao fator de serviço, né? Só que o fator de serviço é 1,15, aqui para banco de capacitor a gente usa 1,35. Então, aí primeiro eu vou calcular a corrente nominal do capacitor. Então, como que é feito o cálculo dessa corrente nominal do capacitor? Para se calcular a seção do condutor instalar no eletroduto aparente para alimentar um banco de capacitor de 40 kVAr, 380 volts, 60 Hz, tem-se o INC. Eu vou pegar a potência desse banco, tá? Só que notem o seguinte, essa potência ela tá em kVAr, né? Então, assim, ela não está em cavalos, né, em CV. Então, não preciso multiplicar por 736. Eu vou pegar essa potência em kVAr, multipliquei por 1.000. O 1.000 aqui é porque está em K, né? kVAr, né? Não é só VAR. Então, o 1.000 é do K. Dividido por raiz de 3, dividido pela tensão. No caso aqui, ele está alimentado em 380. Então, eu encontrei 60,7. Aí 60,7 eu multipliquei por 135, 1,35, e encontrei uma corrente de 81,9. E aí aqui, ó, considerando que o condutor é isolado em PVC, esteja disposto em eletroduto de instalação aparente de acordo com a tabela 3.6, o método de referência também é o B1, né, justificado pela tabela 3.4, o método de instalação, 3 condutores isolados ou cabo unipolares, em eletroduto aparente de seção circular, sua parede, o espaçamento da mesma, a sua seção vale. Então, eu vou pegar essa corrente de 81,9, método B1. Então, aqui também é a coluna 7, né, B1, 3 condutores. Então, a corrente tinha dado 81,9. Então, vou vir aqui e peguei o de 89, que é o acima. Então, se eu andar para cá, eu tenho uma bitola aqui de 25, né? Então, aí, aqui está onde aqui eu encontrei a bitola aqui do condutor do banco de capacitor, né? 3 condutores de 25 milímetros quadrados. Beleza? Então, é bem simples, né? O que difere aqui da fórmula aqui em cima, quando você tem uma carga geral, aqui, é que no caso aqui, você não ó, se comparar com um circuito trifásico, você vai colocar a potência sobre a raiz de 3 vezes a tensão vezes o cosseno φ. Aqui a gente não considera um cosseno φ aqui nesse banco de capacitor, porque eu já estou trabalhando com uma potência VAR, né, reativa, então eu não considero esse cosseno φ. E eu vou considerar aqui um IC de 1,35. Então, essa é a diferença que eu tenho para esse tipo de exercício, né? Quando eu estou utilizando o capacitor, tá? Então, vamos realizar ele aqui. Aqui eu pedi para vocês fazer um aqui com 50, né? Por exemplo, lá estava com 40, aumentei aqui para 50. Então, aqui só para anotar aqui as informações. Então, eu tenho uma potência de 50 kVAr, ele está ligado a 300, alimentado em 380 volts, né, 60 Hz,
Beleza? Então, as informações que eu tenho é isso, e ele está em eletroduto aparente, isolação em PVC. Então, eletroduto aparente e a isolação em PVC. As únicas informações aqui que eu preciso. Então, eu vou calcular o I, corrente nominal do capacitor, que aí eu vou usar aqui a potência nominal do capacitor, dividido por raiz de 3, vezes o VFF aqui, né? Então, a corrente nominal vai ser, aqui eu tenho 50K, então é 50 mil ou 50 vezes 1000 aqui, né? Posso escolher aqui, ou 50 vezes 10 a terceira também, né? Porque é 50K. Dividido aqui por 380, vezes, desculpa, raiz de 3 vezes 380. Raiz de 3 vezes 380. O INC aqui, então, vai ser o quê? Vamos calcular. 50 mil, já vou pôr aqui, ó, 50 mil, dividido por a parêntese, raiz de 3 vezes 380. De parênteses. Então, deu 75,967. Vou anotar aqui 75,97, mas vou manter esse valor aqui da calculadora. 75,97. 75,97 amperes, meu INC. Mas lembra que não acabou, né? A gente tem que fazer aqui o valor de IC, né? Porque considerando o meu 135. Então, é 1,35 vezes INC. Então, IC é 1,35 vezes INC. Então, vou pegar esse valor aqui que está na tela, eu vou multiplicar por 1,35. Então, deu 102,56. 102,56. 102,56 amperes. Aí, esse é o meu IC, né? Aí, a partir desse IC, eu sei que o método de instalação vamos pegar aqui, ó, método de instalação e método de referência. Porque é diferente, tá? Uma coisa com a outra. Então, ele estava em eletroduto aparente isolado, né? Instalado em eletroduto aparente isolado. Aqui, no caso, esse método aqui, eu já sei que ele é esse método aqui. Esse método de instalação 3, porque a primeira coluna é método de instalação, e aqui é o método de referência, tá? Esse aqui, ó, condutor isolado ou cabo unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçada desta menos de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. É o método que ele dá aqui, ó. Método de instalação 3, né? Condutor isolado ou cabo unipolares em eletrodutos aparente, né? Aqui no exercício ele fala eletroduto aparente isolado em PVC, né? Ele dá uma simplificada, né? Eletroduto aparente isolado em PVC. Mas eu vou pegar o mesmo método lá que o livro falou, né? Que é o 3. Condutores isolados ou cabo unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçados desta menor de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. Pegar o mesmo que o livro deu, então o método de referência também vai ser o B1, né? Então, aqui meu método de instalação aqui é o 3, e o meu método de referência é o B1. Então, aqui eu vou achar minha seção nominal, né? Minha seção nominal, eu vou pegar B1 com 102,56. B1 com 102,56
Aqui lá na página 109 vai ser a mesma coluna 7, né? Porque ele também é de PVC. Coluninha 7 aqui, corrente de 101, né? O 110. Então, 110 aqui vai dar o cabo de 35, né? Então, meu cabo aqui, minha seção nominal, minha seção circular aqui, né? Vai ser 3 cabos de 35 milímetros quadrados. Tá? Vai ser isso aqui. Seção nominal. 3 cabos de 35 milímetros. Notem que dá uma diferencinha aqui para o livro do Mamed. No livro do Mamed aqui, ele deu de 25, mas é porque que eu trabalhei com uma potência de 40 kVAR. Né? No meu exemplo, eu subi ela para 50, então a bitola também, ó, subiu um pouquinho. Beleza? Então, deu essa diferencinha aí. Aqui, por exemplo, 3. Entendido essa parte aí do capacitor? Esse exemplo aí, calculando. Beleza? Bom, então vamos aqui agora para o segundo critério, né? O segundo critério, ele fala o seguinte aqui, ó. Critério do limite da queda de tensão, né? Aí no caso para qualquer carga, né? Critério do limite da queda de tensão. Então eu tenho essa fórmula para circuito monofásico e bifásico e essa para trifásico, tá? Então a fórmula aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui 200 vezes o ρ vezes o somatório de LC vezes IC dividido pelo delta VC vezes delta VF, né? Então, aqui é o seguinte, o que é esse 200 que a gente encontra aqui, esse 100, isso aqui é da fórmula, tá? É porque essa fórmula aqui era uma fórmula, se você pegar lá no livro do Mamed, acho que ele explica, ele faz a dedução como que chega aqui. É um cálculo violento. É um cálculo violento para chegar até aqui. Então, isso aqui é a fórmula simplificada já que eu estou passando para vocês, tá? Então, aqui lembra que isso aqui é da fórmula. Então, você tem o 200 vezes o ρ, que é a resistividade do material condutor. No caso, se for o cobre, a gente vai usar 1 dividido por 56, tá? 1 dividido por 56, que está aqui, que vai ser ohms por milímetro quadrado por metro. Resistividade do material. O LC aqui é o comprimento do circuito, tá? Comprimento do circuito. O IC, né, a corrente do circuito. O VF é a tensão entre fase e neutro, no caso monofásico, né? Aqui, né, VF. E o circuito sendo bifásico, utiliza-se a tensão entre fases, né? Se for bifásico, vai ser o VFF, né? E o delta, esse delta VC é a queda de tensão máxima admitida, tá? Então, geralmente, essa queda de tensão máxima que o exercício te dá ela, ou então você pega por uma tabela e tal, né? Então, aqui a gente entra com alguns conceitos de resistividade, de segunda lei de Ohm, porque é o critério da queda de tensão mesmo, né? A queda de tensão, quando você tem ela? Quando você tem um circuito muito grande, né? Quanto maior aí o seu circuito, maior vai ser a sua queda de tensão. A gente vê isso quando estuda a segunda lei de Ohm, né? Porque você vai ter um aquecimento maior, né? Você tem um comprimento maior, você vai aquecer mais. Então, querendo ou não, você tem uma quedinha de tensão aí. Bom, e para o circuito trifásico? Aí, no caso, eu já vou usar o 100. Já entra o meu raiz de 3, tá? 100 vezes raiz de 3 aqui. O meu ρ, né? E aqui é a mesma coisa, né? O somatório aqui das distâncias vezes a minha corrente aqui, né? Por condutor aqui, tá? Aí, aqui, né? Também o delta VC vezes é o VFF, né?
Aí é o seguinte, né? O que está de diferente aqui é porque eu tenho a minha fórmula do delta VC, né? Se eu não te der, por exemplo, se eu não passar para você essa queda de tensão máxima, suporta uma queda de tensão máxima de 5%, de 3%. Tem como você calcular. Aí essa fórmulazinha aqui, né? Uma fórmula bem grande aqui, né? Mas também tem essa opção, tá? Pode ser que o exercício te forneça essa queda de tensão ou talvez você tenha que calculá-la. Se você tiver que calcular, vai ser o quê? O raiz de 3 vezes o IC, vezes o LC, vezes R cosseno φ, mais X seno φ, dividido por 10 vezes NCP vezes VFF. E aí você vai encontrar isso aqui em porcentagem, né? Onde o IC e o IL é o que eu já foi falado aqui, né? A corrente e o comprimento do circuito. Esse NCP é o número de condutores em paralelo por fase, né? Então, se eu tenho um circuito trifásico aqui, eu vou ter 3, né? Número de condutores em paralelo. Ah, não, estou falando errado, tá? Falando errado. É o seguinte, é o número de condutores em paralelo por fase. Que é o seguinte, normalmente aqui num motor, eu tenho um motor aqui trifásico. Aí eu chego um cabo, 3 cabos, né? Fase R, RST, certo? Porém, às vezes você pode encontrar na indústria um caso assim que, tipo, sei lá, em vez de o cara não tinha lá uma bitola de, vamos falar aqui de 70, né? Esses cabos teriam que ser bitola 70. O cara não tem essa bitola. Aí o que o pessoal faz na prática? Bota 2 cabos para a fase 1, 2 cabos para a fase 2 e 2 cabos aqui para a fase 3. Então, com cabo de 35 milímetros. 2 cabos de 35 substituindo aquele ali de 70. Então, esses 2 cabos eles estão ligados em paralelo. Então, esse cabo é o R, esse aqui é o S, esse é o T. Todo jeito eu só tenho 3 fases. Só que eu usei 2 cabos em paralelo para substituir uma fase. Então, é isso aqui que acontece. O número de condutores em paralelo por fase. Nesse caso, eu tenho 2, né? Então, isso aqui interfere, né? Querendo ou não, eu vou ter uma queda de tensão menor. Então, a queda de tensão menor por estar usando aqui 2 cabos, porque eu vou ter o comprimento vai ser o mesmo e a seção circular aqui é menor, né? Então, eu tenho isso. A segunda lei de Ohm, ela leva em consideração o L sobre o A, ou acho que é alguma coisa assim, você tem um ρ e o L sobre o A. Acho que é isso aqui mesmo, a segunda lei de Ohm. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, aqui, o que interfere aqui na segunda lei de Ohm, né? Quanto maior a resistência, maior é a queda de tensão. Então, vai depender do material, vai depender do comprimento. Então, quanto maior o comprimento, se eu tenho um comprimento maior, eu aumento a minha resistividade, né? Minha resistência térmica aqui. Resistividade do material é o mesmo, maior o comprimento aumenta. O comprimento é diretamente proporcional. E a área é inversamente proporcional. Quanto maior a minha bitola ali, eu vou ter uma resistência menor, né? Então aqui no caso de um exemplo para o outro, eu não mudo o meu L. O meu L é o mesmo. Porém, aqui eu tenho duas áreas circular, né? 2 áreas circular. E aqui eu só tenho uma, né? Então, assim, mesmo se eu vou fazer o cálculo aqui da área,
né, de 2 de 35, eu acredito que ele vai dar maior. Ele dá uma área maior do que uma de 70, né? Porque a área aqui, o cálculo da área é pi r ao quadrado, né? Então, querendo ou não, eu acho que ele vai dar uma área maior aqui. Pi r ao quadrado. Então, aqui, nesse exemplo que eu fiz, aqui eu teria uma área de π vezes, aqui a gente está falando, vai ser uma área em milímetros quadrados, né? 70, o cabo aqui de 70 milímetros, né? Então ele tem um diâmetro aqui de 70, de 70 milímetros, 70 milímetros, e aqui vai ter um diâmetro de 35, só que isso aqui vai ser vezes 2, né? E pi r ao quadrado, né? O raio é ah, não, só que é raio, né? Isso aqui essa medida aqui não é do raio, não é do diâmetro, né? Então aqui ele tem 70 de diâmetro, então aqui o raio é 35, né? E aqui a metade de 35 vai dar o quê? E 17? É 17,5? 17,5. 35 dividido por 2, 17,5. Aqui 17,5, só que esse aqui, vamos falar que é vezes 2, porque ele tem dois cabos paralelos, né? Então vamos ver o que vai dar isso aqui. Nem sei o que vai dar, vou te falar. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Vai ser 35 ao quadrado. 35 ao quadrado vezes o π. 35 ao quadrado vezes o π. Desse número aí. 35, porque tem milímetros, né? Então, eu posso dividir por 1000, né? Não dividir por 1000 aqui, para dar em metros aqui. Então, 3,8. 3,85848, 3,848, 3,848 metros quadrados aqui. 3,848. Eu fiz milímetros, não encontrei milímetros. Dividi por 1000 aqui, né? Para encontrar em metros. E no outro caso, eu vou ter 17,2 ao quadrado vezes π. Isso aqui vezes 2. Vezes 2. Isso aqui, se eu dividir isso aqui por 1000, eu vou ter aqui 1,858. 1,858. 1,858 metros quadrados. Então, nesse caso aqui, a gente teve uma área menor utilizando dois condutores do que um de 70, pela questão disso aqui ser ao quadrado, né? Isso aqui pela questão de você levar ao quadrado, mesmo. Peraí, eu multipliquei por 2 aqui, o último, ou não? Não, isso aqui eu ainda tenho que multiplicar por 2. Isso aqui vezes 2. Vezes 2. 3,71. Na verdade, tem um pouquinho, dá uma diferença. Eu não tinha multiplicado por 2. 3,71. Aqui, na verdade, é 3 multiplicando 3,71. 3,71. Essas, engraçado, né? Você pega aqui, ó.
não dá a mesma área, né? Não dá a mesma área. Isso aqui ainda continua tendo uma área um pouquinho maior, mesmo você pegando aqui essa questão, né? Mas quando você faz esse cálculo aqui, por você ter duas bitolas, ele considera, né, que você tem que pôr um número 2 aqui, no número de condutores em paralelo por fase. Ele considera que a queda de tensão, ela diminui. Ele considera que essa queda de tensão aqui diminui, né, de alguma maneira. A área é a mesma, né? A área é a mesma. É o seguinte, é porque eu acho que nesse exemplo aqui, ao bem da verdade, é porque o pessoal não pega, ele não está considerando assim que o cara vai, se eu tivesse que usar um cabo de 70, ele está usando às vezes dois de 35. É porque ele seria talvez um artifício só para diminuir a queda de tensão, né? Então, ao invés de usar um de 70 aqui, aí o cara pega e jogaria 2 de 70, né? Ele ia manter a mesma bitola, aqui no meu motor trifásico, ele ia manter a mesma bitola, só que ia pôr dois cabos, né? Então, fazendo isso, a minha queda de tensão, ela cai pela metade, né? Lógico, né? Que eu vou estar dividindo aqui por número de condutores paralelos por fase. Eu acho que seria mais nesse artifício, nesse tipo de artifício, sim, tá? Mas se for um caso que vocês estiverem calculando a queda de tensão para um caso igual a esse aqui, que ele usa de 2 de 35 também, né? Você tem que, de qualquer maneira, você tem que fazer essa divisão por 2, tá? De qualquer maneira, você tem que fazer essa divisão por 2 aqui, beleza? E isso aqui ele vem da segunda lei de Ohm, tá? Essa questão aqui, desse critério do limite de tensão. Bom, aqui ó, eu tenho essa tabela 3.20 que traz a resistência e a reatância dos condutores de PVC, né, a 70 graus, valores médios por seção. Então, aqui, quando eu vou calcular aqui, ó, essa aqui é a minha resistência e aqui é a minha reatância, quando eu vou calcular essa queda de tensão. Então, se eu estou falando de um cabo aqui, por exemplo, de 70, então a resistência, né, impedância da sequência positiva e impedância da sequência zero. E outra informação que eu tenho que passar para vocês também é isso. Se ela tem uma impedância de sequência positiva e uma impedância de sequência zero, né? Eu vou ter que te falar isso, né? Se ela tem impedância de sequência positiva ou impedância de sequência zero. Aí você vai encontrar a resistência e a reatância desse cabo de 70 com impedância de sequência positiva e a resistência e a reatância para uma sequência zero, né? Então, por isso que eu falei, a maioria das vezes você já tem essa queda de tensão, ela é te dada, porque se não for, é um cálculo bem complexo aqui, né? Aí o que é essa impedância de sequência positiva e de sequência zero? Ela vai depender da sua forma de onda da sua corrente alternada. Impedância de sequência positiva. O livro do Mamed, ele traz isso aqui, quer ver? Impedância de sequência positiva. Aqui ele achou a tabela, né, no caso.
Ah, é um cálculo violento aqui que traz. Se não me engano, tinha uma... Na hora que a gente fala de curto-circuito, no capítulo de curto-circuito, a gente vai ver isso. Que é uma forma de onda. Quando a gente vê nesse capítulo 5 aqui, ó, de curto-circuito, a gente vê isso aqui. Corrente simétrica de curto-circuito. Corrente simétrica, corrente assimétrica. Aí, quando a gente estiver vendo esse aqui, a gente vai ver algumas coisas assim. Mas aquilo ali depende dessa questão aqui dessa forma de onda. Vai depender do tipo ali da forma de onda e tal. Essa questão da impedância, tá? Daí, mas no geral, o que acontece, né? Esse dado aqui é falado no exercício, se ele tem impedância de sequência positiva ou impedância de sequência zero, tá? Aí aqui, ó, limite de queda de tensão segundo a NBR 5410, né? Segundo a NBR 5410, né, eu tenho aqui, por exemplo, o tipo de instalação e o início da instalação. Se eu tenho uma instalação alimentada através de subestação própria, né, e o início da instalação são terminais secundários do transformador de média baixa, eu tenho uma queda de tensão de até 7%. Eu posso ter uma queda de tensão de até 7%. Aí aqui tem outros modelos, né? Instalações alimentadas através de transformador da companhia, distribuidora de energia elétrica, terminais secundários, tal, 7%. Instalação de alimentadores através de rede secundária, distribuição da companhia, ponto de entrega, 5%. Instalação alimentadas através da geração própria, terminais do grupo gerador, 7%. Então, esse aqui, ele vai somando os diferentes trechos, né, em um sistema industrial, né? Então, assim, eu tenho ali meu secundário do transformador, está saindo do meu transformador. Aí aqui, no caso, até o meu QGF, quadro geral de força, eu posso ter aqui até 2% de queda de tensão. Do meu QGF para o meu CCM, mais 2%. Do CCM até o motor, mais 3%. Então, se eu somar aqui, eu tive 3 mais 2, 5, 6, 7, né? Então, aqui a minha queda de tensão total aqui foi de 7% nesse trecho, né? Então, aqui ele dá aqui os limites aqui que são permitidos, né? Então, quando você está calculando a bitola do cabo, você tem que levar esses limites aqui em consideração, né? Aí como que você faz para corrigir isso? É aumentando a bitola, né? Porque se você tiver uma bitola maior, né? Aqui você vai ter uma queda de tensão menor. Você vai ter uma queda de tensão menor, ou então colocando cabo em paralelo, que se for o caso, igual a gente viu aqui da fórmula, né? Então, a queda de tensão é isso, ela vai se somando, né, de um ponto até o outro, tá? Já vai entender melhor fazendo um exemplo, né? Se já não fizer aqui, vai ficar mais complicado. Então, um exemplo aqui de aplicação 4. Então, esse exemplo de aplicação 4 aqui, ele pede o seguinte: calcular a seção do condutor que liga um QGF ao CCM, então, né, seção que liga o QGF ao CCM,
igual ao exercício anterior, sabendo-se que a carga é composta por 10 motores de 10 CV, então tem 10 motores de 10 CV, 4 polos, 380 volts. Fator de serviço unitário e o comprimento do circuito é de 150 metros. Adotar o condutor unipolar isolado em PVC, instalado no interior de canaleta não ventilada. Você quer para ver o método de instalação, ó, o cabo é de PVC também. E aqui foi me dado, admitido uma queda de tensão máxima de 5%, né? Então, aqui já foi me passado qual que é essa queda de tensão aí máxima que eu posso utilizar, né? Então, aí já consigo fazer esse cálculo aí, tá? Bom, eu tenho dois modos aqui de fazer, né? Eu tenho um modo aqui de fazer um modo mais simples e um modo aqui um pouquinho mais complexo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui no livro Mamed. É esse aqui, né? Calcular a seção do condutor que liga o QGF ao CCM, sabendo que a carga é composta de 10 motores de 10 CV, 4 polos, 380 fator unitário, 150 metros, adotar o condutor em PVC, tal, tal, tal. E adotando uma queda de tensão de 5%, tá? O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer com vocês? Eu vou explicar, fazer igual eu fiz o exercício anterior. Eu vou explicar como que o Mamed fez aqui por essa resolução dele, tá? E aí eu vou pedir para vocês fazerem, né? Vocês fazerem esse exercício em casa. E aí eu tiro qualquer dúvida que surja, né? Que venha a surgir na próxima aula, tá? Eu tenho a resolução dele aqui, né? Que eu fiz, só que pelo horário que eu acho que não vai dar tempo. Então vamos aqui seguir como que foi feito esse exercício aqui do livro do Mamed, né, considerando essas quedas de tensões aqui, tá? Queda de tensão do circuito monofásico, queda de tensão do circuito trifásico, a fórmula que eu passei para vocês. Né? Então vamos aqui, ó. Primeiro, o que ele faz? Ele calcula a corrente da carga. Aí ele pega 10 motor e pega a corrente. Por que ele já traz essa corrente aqui? No caso, ele já buscou lá na tabela. Ele pegou um motor de 10 CV, 4 pola, 380. Então, aqui, ó, né, a gente já está até aqui, ó, motor de 4 polos, de 10 CV, alimentado em 380, então 15,4, né, 10 CV, 15,4.
Então, como ele tinha 10 motor de 10 CV, então ele fez 10 vezes 15,4. Então, tem uma corrente de 154. Então, a seção mínima, primeiro ele vai calcular a seção mínima aqui do condutor, né? Utilizando aqui o método da corrente, né? Da ampacidade. Então, aqui que ele fez? Como isso aqui tinha uma seção, um fator de serviço unitário, então é o 154 mesmo. É o 154 mesmo. E aí ele pegou aqui, ó, o método de instalação, ele deu o método de instalação 61A. 61A. Esse método de instalação 61A, ele vem aqui da minha tabela, que é isso aqui, ó. Cabos unipolares em eletroduto, de seção não circular, ou em canaleta não ventilada aterrados, né? Então, é o que eu falava aqui, ó. Instalado no interior de eletroduto de PVC, instalado no interior do eletroduto, embutido no piso, né? Condutor isolado em PVC, instalado no interior de eletrodo de PVC, embutido no piso. Cabos unipolares em eletroduto ou em canaleta não ventilados. Adotar um condutor isolado em PVC, instalado no interior de eletroduto de PVC, embutido no piso. Bom, assim, pessoal, uma coisa que eu vou passar, colocar nos exercícios ou na prova, tipo, identificar melhor, tá? Identificar melhor o tipo aqui de instalação, tá? Botar todo esse texto aqui, por exemplo, se eu quiser usar esse método, tá? Porque o Mamed, ele dá uma simplificada aqui no texto, depois ele fala que utilizou esse método aqui. Então, ele utilizou um método de instalação 61A, que a gente dá para ver que é um método D, né? Método de referência D. Então, o que eu fiz? A partir dessa corrente de 154 e do método D, eu vou aqui, e sabendo que o cabo é de PVC, eu venho nessa coluna aqui, ó. Ele é de PVC e ele também adota o método D, ó. Ele também é um método de referência D. Se ele não pegasse o método D, eu ia ter que vir aqui para debaixo. Não, esse aqui ele também pega os métodos iguais, só que a isolação é outra. Aí eu tinha que vir em outra coluna. Aqui já são outros métodos, ó. Aqui já são outros métodos, E, F, G de PVC, né? Se eu te der outro método. Mas aqui no meu caso é o método D, PVC. Então é a mesma tabela, só que aqui agora eu vou pegar o D. Não é o B1, né? É o D. Eu vou pegar o D, 3 condutores, então é a coluna 13. Por uma corrente de 154, eu vou vir aqui, ó, 179. Então, pelo método lá da ampacidade, eu encontrei aqui, ó, 179, se eu trazer aqui, 95. Então, a minha bitola seria 95, né? Então, primeiro a gente faz o método, o critério 1, primeiro eu adoto o critério 1 para ver quanto que vai ser quanto seria essa bitola. Aí agora eu vou para o outro método, né, que é a seção mínima do condutor para uma queda de tensão de 5%. Para essa queda de tensão de 5%, eu vou usar a fórmula aqui, ó, da queda de tensão, e aí eu vou verificar se essa queda de tensão ela é menor, né, se esse meu circuito que eu estou utilizando, se essa queda de tensão ela vai ser menor do que 5%, que 5% é a queda de tensão máxima. Então, eu tenho que fazer essa verificação. Então, eu vou naquela fórmula.
raiz de 3 vezes IC, que é de 154, corrente, vezes o LC, que é 150 metros, vezes o R. Então, aí essa resistência aqui, eu tenho que pegar também pelaquela tabela que eu tinha dado, que eu mostrei aqui para vocês aqui, ó. Por essa tabela aqui, né? Por essa tabela aqui, ó. Tá? Por essa tabela 3.22. Eu vou pegar pela tabela 3.22. Né? Deixa eu jogar aqui, deixa eu buscar ela aqui. Tabela 3.22. Aqui, ó. Aí o que eu peguei? Eu peguei pela seção. Aí por que é importante também eu fazer esse primeiro método aqui? Eu faço o primeiro método, o primeiro critério para achar essa bitola. Então, em cima dessa bitola, eu venho aqui, ó, nessa tabela e pego aqui, ó, cabo de 95. Então, aí eu vou pegar os valores de resistência e reatância. Então, aqui, ele usou a resistência de 0,2352, né? Aqui, ó, 0,2352. Então, no caso, ele considerou também que é uma impedância de sequência positiva, considerando a impedância de sequência positiva. Então, pegou aqui, ó, 0,2352 e uma reatância, provavelmente essa aqui, né, de 0,1090. Então, pegou aqui uma reatância que está aqui de reatância, a resistência está aqui, vezes o cosseno de 31,78, 0,009. Parece que ele esqueceu de pôr o número 1 aqui. É porque o cabo de 95 tem esse 1 aqui, ó. Deixa eu ver aqui na minha resolução aqui o que ele fez. Bom, ele na resolução eu considerei 019. Aqui ele fez errado isso aqui, ó. Aqui tinha mais o 1 aqui, era 0,109, tá? Aqui, né? Nessa resolução dele aqui. E aqui, o cosseno φ, esse cosseno φ aqui, ele... Esse cosseno φ, deixa eu lembrar aqui, eu acho que ele vem do fator de potência. Ele pega o fator de potência desse motor. Quer ver? Acho que ele pega pela tabela 6.4. Tabela 6.4. Aqui, ó. Tabela 6.4. A gente está falando do motor de 10 CV, não é? Motor aqui de 10 CV 4 polo. Então, ele pega aqui pelo cosseno φ, vê fator de potência, por essa coluna aqui, ó. Ele vai pegar um motor de 10 CV, cosseno φ é 0,85. Cosseno φ é 0,85. Então, eu vou pegar, vou fazer aqui, cosseno φ é menos 1, né, que eu estou invertendo aqui, cosseno φ é menos 1 de 0,85. 0,85 para achar esse ângulo.
E aí eu encontrei o ângulo, ó, de 31,78. Então, é isso aqui mesmo, tá? Então, esse ângulo, esse cosseno φ e o seno φ, né? Eu pego esse ângulo daqui, ó. Esse 31,78 seria o cosseno φ a menos 1 de 0,85. Então, aí eu achei que o cosseno φ de 31,78 mais a reatância que eu peguei pela tabela, que na verdade aqui faltou o número 1 aqui, tá? Mas vai dar pouca diferença nisso aqui, vezes o seno disso aqui. Dividido pelo número, por 10, que é da fórmula, vezes o número de fases que eu tenho ali, que é só uma, vezes 380. Então, eu encontrei que essa queda de tensão é 2,6. Então, o que eu verifiquei? Que o cabo de 95 me atende, porque eu posso ter uma queda máxima de 5%. E aqui nessa fórmula eu encontrei uma queda máxima de 2,6. Então, por enquanto, o cabo de 85 me atende. Ó, logo a seção do condutor de 95 está me atendendo, né? Aí o que eu ainda tenho que fazer? Eu vou usar a fórmula simplificada da equação, né? Que é aquela fórmula que eu passei para vocês, né? Que é essa fórmula aqui para ver qual que é a bitola que eu vou encontrar. Então, eu faço essa fórmula aqui, ó, 100 vezes raiz de 3, vezes o ρ, que é 1 sobre 56, que eu estou considerando cobre, vezes a corrente 154, vezes 150, aqui 380, e aí eu fiz aqui utilizando um ΔC, um ΔVC de 5%, que era o máximo. Se eu tivesse 5%, eu tenho uma bitola de 37,6, né? Então, logo a seção do condutor utilizado é 95, que satisfaz ao mesmo tempo as condições de capacidade de corrente e a queda de tensão, né, que o 95 é maior no caso. Utilizando a queda de tensão efetiva, que é de 2,5, que foi o que a gente encontrou aqui, né? No caso é 2,6 aqui, né? Calculado anteriormente, a seção do condutor pelo método simplificado vale, né? Então, eu fiz a mesma fórmula aqui, só que agora eu utilizei 2,6. Então, com uma queda de tensão aqui de 2,6, né? Essa seção aqui seria de 72, né? De 72, equivaleria a uma seção de 72, que também é menor do que 95. Então, no fim das contas, eu vi que utilizando os dois critérios aqui, a bitola de 95, ela me atendeu. Então, aqui eu vou utilizar a bitola de 95 nesse exercício, tá? Porque ela atendeu o critério da queda de tensão. Beleza? Então, assim, é um exercício um pouquinho mais, é um critério um pouco mais complicado, mas com a prática aqui, a gente vai fazer alguns exercícios, vocês vão entender melhor, tá? Aí, o que eu quero que vocês façam, até para clarear essa questão? Vocês vão pegar e refazer esse exercício 3.7 aí à mão, tá? Fazendo os cálculos, né? Conferindo aqui as tabelas, para vocês se familiarizarem com eles. E aí, na aula que vem, eu corrijo ele com vocês, a gente vai fazendo o passo a passo, né? E para a gente entender bem esse exercício, esse segundo critério, tá? Aí, no caso, esse aqui, vocês podem fazer ele pegando a corrente tabelada, tá? Igual ele deu aqui, ó. Para não ter que fazer todo aquele cálculo para encontrar essa corrente aqui, vocês podem utilizar a corrente tabelada, né? Então, vou até pôr aqui, ó, calcular, vou botar aqui uma observação aqui, utilizar IC pela tabela 6.4.
Para não precisar fazer aquele cálculo todo que a gente fez anteriormente, né? Então, pode utilizar o IC aqui pela tabela 6.4. Vai lá na tabela e já busca a corrente. Beleza? Combinado? Maravilha, professor. Opa, beleza, Thiago. Então é isso. Então a gente finaliza a nossa aulinha aqui por hoje. Eu boto presença lá para vocês, está todo mundo aí na área mesmo, tá? E aí fica esse exercício aí para vocês praticarem em casa e na próxima aula a gente corrigir aí, tá? Obrigado pela presença e até a próxima aula. Valeu. Valeu, professor. Bom almoço. Até a próxima aula. Vocês também. Bom almoço aí. Valeu, Arthur. Valeu, Neylor.